entrar e tomar posse de todas as terras que o Senhor te chama como herança para dar para eles. O Senhor deixou leis e estatutos. Vocês não vão se mover com estes povos. Não casem com os filhos desses povos. Não fazem conselho com eles, com este povo da terra. Eles vão servir de laço diante de vocês, para vocês se inclinem diante do Deus deles. Mas eu sou Deus zeloso. Irmão, Deus continua sendo Deus na nossa vida. Mas tem um crente, irmão, que nos dias de hoje, ele está se perdendo no caminho, não consegue mais colocar Deus como prioridade em sua vida. Nós estamos dentro da igreja, mas Deus, ele está aparelhado a Deus que tem tomado conta do coração da igreja. Principalmente coisas mundanas que entram no coração da vida do crente. O crente, ele pode ter conhecimento, o crente pode se apropriar de muitas coisas por aí, que vai ser benéfico para a sua vida espiritual. Mas todas essas coisas precisam ser atrasadas, precisam ser posadas, irmãos. O crente, ele precisa de equilíbrio, senão ele se perde. E ele vai se perder dentro da igreja. Deus está dizendo para eles: mas cuidado, porque o inimigo ele pode usar estes povos para ser laço para vocês. Eu peço que vocês entendam onde meus caminhos e amem e me sigam com todo o teu coração e com toda a tua alma. É isso que Deus quer. Deus nos quer de corpo, de alma e de espírito. E o Senhor vai dizer: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprendas a fazer conforme as abominações destes povos. Porque se vocês fizerem isso, eu vou trazer a cobrança. Quando nós olhamos, irmão, para o povo de Israel, a Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 6, que eles vão estar diante da cidade de Jericó. Jericó já estava fechada. Sabe por quê? Porque eles tinham ouvido falar que o Deus daquele povo que estava acampado à frente deles era o Deus que tinha abrido o mar vermelho. Aí quem ouviu já tinha ficado impactado com a história. Quem tinha ouvido esse relato do mar vermelho já estava temendo. Jericó é uma cidade protegida e bem segura, mas o rei de Jericó ficou abalado pelo Deus Todo-Poderoso que Israel servia, que Israel adorava e cantava no
estrangeiro. Porque quando houvesse a colheita, Israel não precisava colher tudo de uma vez, mas deixar pouco para que os estrangeiros também colhessem. E não falou comigo, irmãos, que muitas vezes a gente quer tudo para nós. Tem crente que fala, me abençoa, você me abençoa também. E a gente não consegue entender que às vezes a gente quer aprender a dividir. A gente precisa pensar no outro. Você não precisa comer tudo que está na mesa. Você tem que pensar em alguém que vai vir depois de você. Você tem que pensar também na porção do outro. Às vezes a pessoa está dentro de casa e aí você faz o almoço. Aquelas pessoas começam a pegar tudo, né? Vou pegar a melhor carne, eu vou pegar essa carne aqui boa. Ele não fala, poxa, o outro também gostaria desse pedaço. Eu vou respeitar o espaço do outro, o coletivo. Pensar o lado do outro. E o Senhor faz com que Israel venha ter dentro, no meio deles já, essas leis, estatutos para serem guardados e seguidos, para pensar na situação do outro. E então, a Bíblia vai dizer que Raabe casou com Salmão. Essa mulher é uma prostituta. E ela então vai gerar um filho. E o nome desse filho vai ser Boaz. O povo já tinha passado do tempo de Josué e vivia o período dos juízes. O período dos juízes foi um período escuro na história de Israel. Porque a Bíblia diz que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos fazer. E não é diferente do tempo que nós estamos vivendo. E a Bíblia vai dizer que no meio deste contexto tão obscuro, tão difícil, tão distante da presença de Deus, a qual cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, sai uma família de Belém de Judá e parte em direção aos campos de Moabe. Essa família começa a habitar naquela região. Eles não saíram de Belém de Judá debaixo de uma palavra de bênção de Deus. Eles não saíram de Belém de Judá porque Deus havia mandado. E a Bíblia diz que este homem chamado Elimelec, ele leva sua esposa Noemi e os seus dois filhos Malquiel e Kilion para habitar nessa terra. Eles ficam 10 anos nessa terra, mas são 10 anos de sofrimento, 10 anos de lutas e provações que eles enfrentaram ali naquele lugar. Porque quando nós estamos na direção de Deus, vem o sofrimento. Irmão, se Deus te colocou no lugar, fica ali, aguenta, suor do processo, fica debaixo da direção da palavra do Senhor. É melhor você estar chorando, mas ter a presença de Deus garantida, do que você estar no período de deserto, distante da presença de Deus. Aquele homem parte com a sua família e vai habitar nos campos de Moabe, trazendo dor e sofrimento para não somente si, mas para a sua casa. Ele morre e a sua esposa fica com os seus dois filhos e vão se casar após a morte do pai. O certo era, o pai morreu, volta para Belém de Judá. Mas não, eles ficam e vão fazer algo pior, que é casar com uma estrangeira daquela terra. Eles se casam com duas mulheres, cada um casa com uma. Vou casar com Ruth e Orfa. E a Bíblia diz que essas mulheres, elas vão permanecer nesses longos anos dentro daquela casa e daquele contexto familiar. Quando aquelas duas mulheres se casaram com aquele homem, com aqueles homens, irmãos, elas passaram a vida dentro daquela casa. E eu tenho certeza que os costumes mudaram. Eu tenho certeza que depois que elas entraram dentro da casa de Noemi com os seus dois filhos, elas começaram a conhecer o Deus de Israel. Elas começaram a ter um entendimento de um Deus poderoso. Nos dias de rituais, de liturgia, de práticas da tradição judaica, talvez eles estavam ali fazendo um ato que chamava a atenção daquelas mulheres, e mesmo sem ainda entender, no primeiro ano de casada, elas já tinham que também participar, desenvolver naquilo dali. E você já percebeu que quando a gente vê uma religião diferente, a gente já se retrai, nós, evangélicos principalmente. E eu estava comentando esses dias que nós, cristãos, se os outros chegam para nós e falam assim, ei irmão, você é crente, sou crente, você ora por mim, tá? Você lembra de umas orações, amém, irmão, vou orar por você. A pessoa fica feliz. Eu já rejeitei orar por alguém, e dependendo da circunstância eu rejeito mesmo. E aí, a pessoa fica chateada, porque ela quer que você crente ore, não é?
e o filho está lá no quintal bebendo, com cervejinha, entrando para lá e para cá, e traz amiguinho, todo mundo bota o somzinho ali, e vai profanando, vai amaldiçoando a tua casa, a tua família, vai trazendo maldição até para a tua vida espiritual. Irmão, nós não podemos deixar a porta aberta. O cristão que é cristão, ele tem que ter princípio, ele tem que carregar os seus valores espirituais. Se você quer ganhar a tua família para Jesus, se você quer fazer a diferença, mantenha-se na tua comunhão com Deus, guarda os teus valores e se posiciona, senão Satanás entra e faz bagunça na tua vida. A palavra do Senhor vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a dois deuses. Ou vamos amar a um e aborrecer a outro. E muitas vezes estamos cocheando entre dois pensamentos, porque que às vezes não vimos o agir de Deus de maneira mais intensa. É por falta de posicionamento da igreja. Precisamos ser firmes, irmãos. Precisamos ter a nossa fé convicta no Senhor. Se você serve a Deus, você está servindo a Deus. Se não está servindo a Deus, não está. Elias um dia ele ficou aborrecido, porque ele para Israel estava dividido. E ele disse para eles: vocês precisam se decidir. Se vocês querem servir a Baal, sirvam a Baal. Mas se vocês querem servir a Deus, se posicione hoje. Josué, antes de morrer, ele disse para o povo: escolhei, pois, a quem vocês vão servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto está na tua casa, enquanto é a tua casa, enquanto é você que dirige a igreja, enquanto está debaixo da tua liderança, você vai dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou regente de um pequeno grupo da igreja, e eles estão faltando a consagração. Aí cada um tinha uma desculpa: eu não posso, eu tenho que parar a consagração, porque ninguém pode ficar de algum problema. E os irmãos hoje em dia têm tanta desculpa, irmão, que você não consegue contradizer desculpa de ninguém. Mas eu falo: Senhor, está na tua mão, trata lá, porque desculpa, ele não mente, ele inventa uma desculpa, que é a pior. Aí eu vejo uma desculpa, eu falei assim: não aceito desculpa. Não aceito desculpa. Eu falei: sabe por quê? Eu vou cobrar. E quando eu estiver aqui como regente, eu vou cobrar. Eu falei: um dia você talvez vai liderar alguma coisa, você vai ser um pastor de igreja, vai ser um conselheiro de jovem. Agora, de mim, você não vai ter essa memória negativa que você está pensando, que eu vou abaixar a cabeça e ficar modinho dizendo: ai meu Deus, eu sei o que fazer, vão levar desse jeito, que não vai ser desse jeito, não, meu filho. Ou vão fazer ou não vão, mas se as coisas não vão ficar assim, não vai ficar desse jeito. Irmão, nós criamos um memorial da nossa caminhada espiritual. E se você ficar com dó e com pena de falar, a pessoa vai lembrar para você: pastor frouxo, é gente frouxa. Ou você está com Deus ou não está. Porque cobrado você vai ser um dia por Deus. Então mantenha firme as suas convicções. Mantenha firme aquilo que você acredita como verdade do Deus que um dia te chamou, que um dia te salvou. Porque Ele te escolheu e Ele te chamou dentre muitos. Muitas pessoas ainda não têm esse privilégio de conhecer o Deus que nós conhecemos, de servir este Deus que nós servimos, irmãos, de uma maneira tão pura, tão verdadeira. Deus, Ele é Deus mesmo na nossa vida, Ele não é pela metade. Essas mulheres ficam dentro daquele lá durante 10 anos, observando aquilo tudo. Mas aqueles 2 homens morreram e ficaram as 3 mulheres viúvas. Então ele vai entender: Deus está irado comigo. Deus abandonou, vou voltar para Belém de Judá, porque ela soube que naquela terra estava prosperando de novo. E ela decide fazer o seu caminho de retorno. Ela vai querer liberar Ruth e Orfa. E a palavra que ela usa é: volta. Diga comigo: volta. Irmãos, tudo que alguém te aconselhar a voltar, você precisa tomar essa decisão sozinho. Você precisa tomar essa decisão sozinho. Porque às vezes aquela pessoa tem razão. Realmente seria o ideal, o certo, você voltar. Mas você chegou até aqui para voltar. Deus te trouxe
te levar a ter mais proximidade, a ter mais intimidade, mais comunhão com a sua presença, com a sua glória. Porque se você for adiante, você verá e viverá coisas extraordinárias, que só se você for, saberá o que Deus tem preparado para a tua vida. Quando no capítulo 12 de Gênesis, Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Se ele tivesse voltado, ele nunca saberia o que teria sido na história dele. Ei, tem muitas pessoas que sabem por que elas não viveram o extraordinário, porque elas voltaram. Noemi vai dizer para aquelas duas: volta para os teus deuses, volta para a casa do teu pai, volta para a casa da tua mãe, volta para o teu povo. E elas choram e se abraçam. Mas a Bíblia vai dizer que havia no coração de Ruth uma grande conversão, uma convicção e decisão muito grande no coração daquela mulher. E naquele momento primordial, que ela tinha tudo para voltar e não ser lembrada na história, ela toma uma decisão. E Ruth vai dizer para Noemi: não me enche para que volte contigo, porque onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu pousares, eu também pousarei. Onde você morrer, eu também morrerei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus também será o meu Deus. Ela estava confessando o Senhor Deus como Salvador da alma dela naquele momento. E a maior, irmãos, realização na vida de um crente é ele poder olhar para trás e ver que ele deixou a semente da salvação, apresentar Deus para a vida de alguém e poder apresentar e dizer: olha, esse Deus existe. E eu pergunto para você hoje: quantas almas, quantos exemplos, quantas pessoas estão olhando para você e dizendo: um dia eu vou ser como você, um dia você vê esse Deus que você serve, você é crente de verdade, vale a pena viver, continua nesse caminho, faça o que você está fazendo. Porque, irmãos, tem alguém se espelhando em um de nós, tem alguém olhando para você, tem alguém te admirando, tem alguém observando o comportamento das tuas escolhas e as tuas decisões, e você não imagina que essa pessoa lá na frente, ela vai ser um suporte para você, ela vai ser um reforço na tua caminhada espiritual, vai ser alguém que Deus vai levantar para um grande propósito na terra e usará para o nome dele ser glorificado. Por isso nós não podemos deixar brecha na nossa caminhada espiritual, não podemos ser crente pela metade, não podemos servir a Deus mais ou menos, precisamos servir a Deus de todo o nosso coração, porque é uma semente. A cada caminho que nós passamos, nós estamos lançando essa semente, e ela precisa ser semeada e dar muitos frutos. Ruth vai para Belém de Judá com Noemi, e aqui a Bíblia diz que ela casa com este homem, que é descendente de Raabe, aquela mulher estrangeira, que lá atrás ela confessou o Senhor como autor e salvador da tua alma. O que Deus estava fazendo era maior do que aquelas duas mulheres poderiam imaginar. Deus coloca elas no memorial dele, Deus coloca essas duas mulheres na genealogia. Deus marca a história através de decisões, através desse conhecimento profundo, através desse reconhecer o poder e a soberania deste Deus sobrenatural que pode fazer tudo na vida do homem. Ela não era para estar nessa história, mas de repente Deus coloca essas mulheres também como protagonista nos detalhes daquilo que Deus precisava fazer para enviar o seu filho unigênito para salvar toda a humanidade. Onde ela vai casar com Boaz, e Boaz vai gerar Obed, que vai ser o avô de Davi. Para você ver como é que Deus, ele tinha um propósito na vida desta mulher. Deus pega as coisas que não são, igreja, para confundir as que são. Pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as mais desprezíveis para ser instrumento na presença dele. Eu não sigo a tua trajetória de onde você veio, mas a tua vida ela é fundamental. Você não sabe o que você tem gerado, o que você tem plantado hoje para cumprimento de promessa do Senhor dessa terra. Davi e da descendência que viria, o Cristo Salvador também ali, em Belém
recebeu o galardão dela, porque ela reconheceu o Deus de Israel como o Deus da sua vida. E eu quero dizer para você que vale a pena a tua caminhada com Deus. Você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho nessa caminhada. Deus te chamou, Deus te marcou, e Ele vai fazer algo muito grande na tua vida. E você não vai ficar para sempre dessa maneira. O que Deus tem é um projeto, é uma obra que Ele já está realizando, e Ele tem coisas lindas para poder fazer. Talvez você olhe para a tua casa, para a tua família. Você foi o primeiro crente no meio da tua família, você foi a primeira pessoa que aceitou Jesus, ou talvez tenha sido difícil porque muitos estão afastados, mas continue crendo, continue servindo a este Deus, porque vale a pena. Ruth tipifica a igreja do Senhor, o povo estrangeiro, a qual o Senhor abriu as portas da salvação e trouxe redenção para toda a humanidade. Esse caminho foi aberto através de pessoas que conheceram este Deus e abriram o coração, e nós continuamos essa trajetória. Igreja, apresente Jesus ao mundo. Hoje você vai sair daqui com essa função. Eu vou sair deste culto, mas lá fora eu vou começar a apresentar Deus para alguém, porque o tempo todo Ruth estava sendo evangelizada e ela conseguiu viver um propósito. Imagina o coração de Noemi olhando aquela mulher, olhando para a casa daquela mulher, entendendo que foi muito mais do que Deus fez do que ela podia imaginar. E assim também os seus olhos verão que Deus vai fazer algo extraordinário. Deus te abençoe e que o Espírito Santo Ele possa falar mais no teu coração. Se coloque de pé neste momento, por favor. Talvez você está cansado, né? Está muito quente. Mas nós estamos no momento apocalíptico, então isso faz sentido por causa disso, né? Então a gente tenta suportar até o arrebatamento mesmo, até Jesus chamar cada um individualmente. Tem gente que está no banco sozinho, tem gente que está distante do outro. Vá até uma pessoa e faça uma dupla com alguém. Por favor, faça uma dupla com alguém. Escuta alguém aí, segura a mão dessa pessoa aí. De duas em duas, de dois em dois. Se una a alguém aí neste momento. Glória a Deus. Aleluia. Não é mais fácil quando nós temos alguém do nosso lado? Você já imaginou você estar num lugar sozinho e você só você tem Deus, mas quando chega mais gente, sua fé aumenta, né? Vai para praça pública sozinho, o pastor fala bem assim: ei, irmãos, amanhã, 3 horas da tarde, culto na pracinha de Universal. Se tiver um crente ali sozinho, irmão, eu duvido que ele fica dando glória a Deus, sapateando lá. Agora, bota uns dois, pelo menos dois, eu e mais alguém. Só dois, já basta. Mas se manda mais crente,
Confirma as pregações. Confirma as revelações que o Senhor tem usado esses vasos, Senhor. Confirma as profecias. Traga o tempo de honra, Senhor. Traga refrigério. Cumpre promessas que o Senhor fez sobre a casa, sobre a família, sobre causa, Senhor. Para alegrar o coração deste irmão, Senhor, nessa luta, nessa beleza, né, irmão? Decai a sol. Abraça essa irmã, irmã. Abraça ela aí agora. Abraça aí, ó. Abraça essa pessoa. Abraça aí, decantará, sai. Aí, chique, assim, cantarai. Ai, decai a sol. O Senhor está renovando forças aqui nessa noite. Ele está renovando as forças. Ai, decantará, baixar. Ele está renovando forças. Ai, cantará, baixar. Tem gente que precisa chorar. Tem gente que precisa chorar. Aproveita o abraço. É Deus, é Deus. É Deus te abraçando, meu irmão. É Deus te visitando hoje aqui. Decantará, baixar. Ai, como o Espírito Santo te abraça aí, ó. Olha como é que ele derrama essa virtude. Ai, canto e manaia sou. Recebe a alegria do Espírito. Recebe renovo, recebe força. Recebe disposição hoje aqui. Ele está calçando no sapato de fogo. Ele está revestindo. Ai, decantará, baixai. E derrace, cantará. Oh, canto e decantará, barai. Espírito de Deus, a força a pessoa. Aumenta a convicção espiritual, Pai. Não deixa ninguém confundir a mente deste irmão, dessa irmã. Não deixa o mundo entrar no coração. Não deixa nada abalar a fé. Não deixa olhar nem para a direita nem para a esquerda. O amor não vai se esfriar. Não vai ter dureza de coração. Não haverá murmuração que abale a fé dessa pessoa. Nenhuma pedrada, meu irmão. Nenhuma calúnia vai te parar. Nenhuma arma, nenhuma ferramenta preparada vai prosperar contra a tua vida, não. Porque o Senhor está trazendo proteção. Ele está zelando pela tua vida hoje aqui. Ele está te dando sustentação espiritual. Recebe virtude, recebe graça e recebe fortalecimento do Espírito Santo de Deus. Ai, você tem dito, Senhor, eu tenho força. Você vai ter força para fazer as coisas. Você vai ter força para cumprir os seus objetivos. O Senhor está dando ânimo, está dando coragem e ousadia aqui nessa noite. Ai, decantará, baixai. A história de muitas pessoas serão mudadas, porque o Senhor tem algo para realizar na tua vida. Graças a Deus, aleluia. O Espírito de Deus, confirma esta obra, Pai, confirma este propósito. Recebe clamor, recebe súplica, recebe intercessão aqui nesta noite, meu Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou e teve misericórdia de nós. E nós te suplicamos que o Senhor segure em nossas mãos e nos dê força para caminhar. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, Salvador. Graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, eu encerro aqui a minha participação. Se o pastor não falar, eu vou deixar a palavra para ele. Mas se eu puder encerrar também, pode encerrar. Então a gente vai encerrar neste momento. Eu já quero agradecer e peço que vocês lembrem de mim, nas orações de vocês, nos jejuns, tá bom? Nos clamores e na súplica. Irmãos, no sábado,
no dia 19 de abril de 2025, às 19 horas, vai ter um novo culto, né, de confraternização com o tema Exaltarei a Deus. Né? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Vai ter aqui a participação da Igreja de Araçatiba, Bom Pastor, Canaã, Formate, Ipanema, Jucurso, Cigal, Universal e Viana Sede, e o apoio do Coral das Mulheres de Fé. Abertura, pastor Adilson Ferreira de Bom Pastor e o preletor Flávio Rocha de Nova Rosa da Penha. Então todos já estão convidados em nome de Jesus. Eu admiro muito o ministério do Flávio, porque ele é uma pessoa que toca, ele é instrumentista, mas ele é adorador, né? E tem instrumentista que não é adorador, e ele é adorador, ele é pregador também, né? Que benção. Graças a Deus. Irmãos, pegue seu voto, fé, e vamos ajudar a Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai, te entregamos mais um culto em tuas mãos. Recebe as orações que foram feitas, Senhor, no período de oração. Recebe os louvores da primeira parte. Recebe a palavra, Senhor. Confirma ela em cada coração. Deus, faz o que lhe apraz na vida de cada um. Deus, teu povo, Senhor, esse sábado à noite se dispôs a estar aqui na tua casa, Senhor, para te adorar. Eu não sei como é que foi o dia desta pessoa, mas prepara uma semana abençoada, prepara uma semana maravilhosa, Senhor, de surpresas, de boas notícias, de realizações, Deus, coisas que há muitos anos as pessoas esperam que aconteça, que venha chegar, que venha se cumprir. Alegra o coração, porque a tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso venha surpreender essas pessoas e concretizar as suas promessas, Senhor. Viva a nossa fé no Senhor, em nome de Jesus. Olha, irmão, nós vamos encerrar agora. Eu só quero dizer que tem 8 pessoas aqui que o Senhor ainda vai cumprir uma promessa nesse ano na tua vida, amém? Depois você vai contar seu hino da vitória. Quem tem a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Dá um abraço aí nessa Ruth, nessa Noemi.